E aí, galera, olha eu aqui de novo. É mesmo, é? No último encontro nós falamos sobre repertório e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Adivinha qual é? Repertório. Na minha opinião, esse tema é um dos principais no estudo do acordeon. E para falar sobre esse tema, hoje a gente tem a honra de ter um sanfoneiro que eu sou muito fã, que é o Nonato Lima. Ele tem uma versatilidade e uma técnica incrível assim com o instrumento. Começou no forró e evoluiu pro choro, pro jazz, pra bossa nova, pra valsa, enfim, passou por diversos ritmos e tem um repertório muito extenso. Fique aí e aguarde nos próximos minutos. E aí, galera, sejam bem-vindos ao Sanfona em Cena. E hoje a gente tem o prazer de ter um cara aqui que eu sou muito fã mesmo, que é o Nonato Lima, assim, tipo, um músico extraordinário. Seja bem-vindo aí, Nonato. Salve, salve, Edicinho. Obrigado pelo convite. Salve a todos aí que estão assistindo. Prazer estar aqui participando desse seu programa aí bem legal, bem bacana, que só tem a crescer, né? O nome da sanfona, assim, mostrar um pouco do que a gente sabe, assim, do que a gente pode dividir os conteúdos, né? Então, muito bacana esse seu projeto. Parabéns, sim. Ah, que legal. Eu fico super feliz de você ter topado. Eu acho que é muito legal, né, da gente falar de sanfona, é uma coisa, ainda mais dentro da pandemia, que a gente fica isolado dentro de casa, para que a gente não tem essa coisa de ter uma roda, de tocar com um amigo ou com outro e tal. Vai dar uma saudade, viu? Dá uma saudade, né, de saudade falar um grande. pouco sobre sanfona. Ô, Nonato, e enfim, assim, eu queria saber como que você chegou na sanfona, assim, todo mundo tem essa curiosidade, assim, como que você começou aí na sanfona? Rapaz, eu venho do berço, assim, né? Meu pai é sanfoneiro, né? Meu pai é músico também, tocava em bandas aqui no Ceará, né? Tocava em bandas de forró. E aí, é muito novo, vi meu pai tocando, né? Em casa, assim, ensaiando, essas coisas todas. E logo o menino danado, né? Vendo aquele negócio, aquela sanfona. Quando meu pai soltava a sanfona, assim, deixava assim na câmera, eu ia lá, apertar o dedo lá, ficava mexendo. Só sei que nessa brincadeira eu começou a ficar sério, né? A brincadeira, assim, Sim, comecei a me interessar, a despertar o interesse pelo instrumento, assim, e logo aos meus 7 anos de idade, assim, já comecei a tocar, né? Eu comecei a tocar de joelho em cima da cama, que eu não podia com a sanfona ainda, não tinha sanfona pequena, era a sanfona do meu pai, né? sim. Ficava de joelho em cima da cama, comecei a fazer os primeiros acordes, assim, e foi dando certo. Que da hora. E seu pai também mexe com sanfona? Eu acho que ele é luthier. Hoje em dia ele é luthier, né? De acordeon, de afina, mexe, faz tudo. Ele que conserta as minhas sanfonas, da maioria dos sanfoneiros daqui do Ceará, gente de fora que traz assim, ele que mexe aqui. Que legal, já tá tudo em casa, né? De se precisar arrumar a sanfona, se precisar fazer qualquer reparo, já... Bicho, rapaz, é uma história engraçada, assim, que quando meu pai começou a querer mexer com afinação, foi não faz muito tempo, faz uns 15 anos, né, assim. Sim. Mas quando ele começou a querer mexer com o instrumento, eu tinha um instrumento de 80 baixos, né, que era um instrumento que eu tinha em casa, né. Como meu pai, tipo assim, não morava com meu pai, né, meu pai sempre teve outra família, assim. Sim. E eu tinha uma sanfoninha de 80 baixos pra estudar, fazer minhas festinhas pequenas, que eu comecei a tocar na noite, com 12 anos de idade, eu já tocava na noite, né. Olha que legal. E aí, eu tinha uma sanfoninha de 80 baixos, e meu pai foi querer começar a aprender a consertar, aprendendo na minha sanfoninha. A gente já sabe como que deu, né? Aí foi querer mexer na minha sanfona, bicho, quebrou toda a sanfona, não prestou mais a sanfona. E aí eu acabei ficando sem sanfona, fiquei, bicho, arretado, assim, que ele foi mexer na minha sanfona, mas até que ele aprendeu. Aí hoje em dia o pagamento, ele não pode cobrar nada da minha sanfona, nada. Hoje em dia a afinação tá de graça, né? Hoje em dia a afinação é 0800. Que demais.
Ô, Nonato, e o assunto de hoje, assim, a gente vai falar um pouco sobre repertório, né? Tem um lance muito que a galera, você que tem uma versatilidade incrível, assim, toca do jazz, do choro, da música tradicional, do acordeão, do forró, que tá aí na raiz da coisa, aí no Nordeste, aí. É verdade. Como que você acha, porque é muito legal, né, isso, às vezes a gente quer tocar música muito evoluída pra frente, né, tipo, querer tocar, tirar harmonias super difíceis, sofisticadas, e às vezes esquecemos um pouco desse repertório tradicional, né, que é o forró ali, às vezes esse forró mais pé de bode ali com 2 acordes, ou quer tocar muita coisa sofisticada, e tem esse repertório tradicional ali da sanfona. Como que você vê isso aí no instrumento, assim? Rapaz, sim, quando eu comecei assim, a começar a pegar as músicas instrumentais, fazer repertório, né, no caso, Sim. Eu comecei da seguinte forma, quando eu escutava meu pai tocando os repertórios dele, eu ia aprendendo de orelha, né, as coisas que ele tocava, eu ficava escutando, como só tinha sanfona dele, aí eu ficava escutando de orelha o que ele tocava, quando ele soltava a sanfona, ele fazia a mesma coisa, né. Que legal. E assim, eu ia aumentando meu repertório, que ele fazia os pés de serras dele, né, e aí era trio nordestino, aquelas coisas, Luiz Gonzaga, Dominguinhos. E ele ia tocando e aí ia despertando o interesse de conhecer de quem era música, de pesquisar, né? Sim. Então, tipo assim, eu fui fazendo repertório, começando com esse tipo de repertório, com o nosso forró, né, tradicional, tudo. E, tipo, eu com 12 anos de idade, eu já tinha repertório, tipo assim, para acompanhar um cantor de 3 horas de show. Então, eu já substituía meu pai, né? Comecei a substituir meu pai nos forrós com 12 anos, né? Às vezes ele marcava 2 shows, aí eu fazia um no lugar dele, ele ia pra outro, aquela coisa, né? Que a gente já sabe como é que é. Sim. E tipo assim, então essa foi a minha primeira experiência, né? Então foi só aumentando meu repertório, tocando aquelas coisas e tudo mais. E aí eu sempre tive um interesse muito grande pela música instrumental, né? Sempre me despertou desde cedo. E aí meu pai, ele era um amigo muito, muito querido assim do Chico Justino, um grande sanfoneiro de Ceará, Sim. que eu acho que muita gente já deve ter escutado falar, né? Sim, incrível. E Chico Justino para mim foi a minha primeira maior referência assim, foi ele. Porque meu pai andava muito na casa dele e me levava, né? E tipo assim, de sanfoneiro que eu vi de perto se tocando com tanta delicadeza, assim, com tanta sutileza, o instrumento foi ele. Olha que Então, legal. quando eu vi ele a primeira vez tocando aqueles shows maravilhosos, que ele sabia tocar aqueles baiões, aquelas coisas, bicho tocando assim com uma limpeza, assim, parecia um CD tocando assim, sabe? Sim. Eu disse, bicho, esse cara não tem condição não, sabe? E eu crescendo assim, né? Então, comecei a despertar, vendo as músicas que ele tocava. Meu pai tinha muitas fitas e CDs que ele fazia, que o Chico Justino gravava ao vivo, essas coisas que a galera gravava, né? Sim. Aí meu pai ia me passando tudo e eu comecei a ter um repertório instrumental também, né? Então, na minha infância, cara, eu, tipo assim, teve épocas de eu pegar 3, 4 músicas por dia. Olha que legal. Bicho, teve uma época da minha vida que era uma atrás da outra, assim, quando eu tinha 15 anos, bicho, eu tinha repertório pra fazer 5 horas, assim, de choro, brincando, assim, sem repetir uma música. Que Os legal. 15 anos, assim, bicho, eu tinha um repertório, assim, grande, gigantesco, de valsa, de choro, e era só coisas do lado B, assim, que pouco sanfoneiro conhecia, Tocava. só os lados B de Luiz Gonzaga, pra quem não conhece, Luiz Gonzaga tem muito choro, muito forró, muito baião, muita valsa, assim, desconhecidas, que pouca gente conhece, que é lindas e difíceis de tocar, não é só aquelas coisas que a gente conhece, que ele sabia fazer. Sim. Então ele tem um lado dele de choro, assim, bem, sim, se você olhar o pé da letra, é uma coisa bem, que dá pra gente aprender bastante, né, que não é uma coisa qualquer de se tocar. Então Que legal. foi uma grande escola minha, sabe, aprender essas coisas, essa parte do choro, assim. E aí, quando ainda na minha pré-adolescência, meu pai via, assim, que eu já tinha ultrapassado ele, né, nos estudos, tal, aquela coisa lá tocando, aquela coisa de pai para filho, né? Sim. E aí meu pai que pedia para eu aprender as músicas para passar para ele, né? Olha que legal. Então, meu primeiro grande desafio foi aos 12 anos, que meu pai queria aprender o Princesinha no Choro, né? E aí ele pediu para eu aprender para ensinar para ele. Começou meu desafio, né, de ver aquelas notas rápidas, e eu sempre toquei de ouvido, né? Eu comecei a ler partitura faz pouco tempo. Então, o que eu sei até hoje, a minha percepção musical, 80% é ouvido. Sim. Então, a minha vantagem de treinar meu ouvido foi isso, desde muito novo pegando música de ouvido, assim, então eu tenho um ouvido, graças a Deus, bem abençoado, assim, para aprender músicas. Então, tipo assim, eu comecei a aprender esse tipo de música, assim, passar para ele, e eu vi que eu tinha uma facilidade de aprender as músicas, notas rápidas, assim, eu pegava rapidamente, assim, meu pai foi observando isso, né? Então, eu nunca tive dificuldade de aprender esse tipo de música. Então, aí, foi aumentando, pegando músicas de Dominguinho, Sivuca, Oswaldinho,
Severo, Genaro, essa galera toda, assim, então foi a minha escola, assim, que deu meu suporte, né? Que deu meu primeiro suporte, assim, a galera do choro, Orlando Silveira. E depois dos meus 15 anos, eu comecei a conhecer o pessoal do choro, né? Assim, daqui de Fortaleza, comecei a conhecer e tudo mais. E aí me despertou também a parte de tocar coisas de não ser do meu instrumento, que é tocar coisas do jacó, do bandolim, do pixinguinha, essas coisas, né? As coisas que eu falo são também mais desconhecidas, porque também quando eu era mais novo eu já tocava tipo carinhoso, essas coisas mais conhecidas que a gente conhece, né? Mas aquela coisa de você não ver tão comum de tocar uma sanfona, um exemplo, uma giga do Mané, uma coisa mais desconhecida assim, pra sanfona, eu comecei a despertar o interesse de tocar isso na sanfona, porque isso também para mim era um desafio, que quando você vai tocar uma música de outro instrumento, do seu instrumento, é um desafio, que às vezes a escala, às vezes para um instrumento é mais fácil, para o nosso instrumento acaba sendo mais difícil, né? Então eu sempre gostei de desafio. Isso é muito legal, né? Porque a gente teve aqui com o Tadeu, né? E aí a gente falando disso, né? O Tadeu fala, maior escola é o choro, assim, ele fala que, queira ou não queira, o choro é a maior escola, né? Um desafio. E aí ele falou isso muito legal, né? De você tocar o pixinguinho, o jacó já é muito diferente pra você tocar na sanfona, né? O dedilhado muda todo, né? Muda tudo, bicho. Se você quer ver um exemplo, tipo, se você pegar qualquer sanfoneiro que toca uma música, por exemplo, desvairada, um voo da música, bicho, que a tessitura é totalmente distante, que para eles é coisa mais fácil, um pouco, né? Sim. Tipo, pra gente, bicho, se torna uma coisa, um desafio grande tocar esse tipo de música, entendeu? Porque pra eles é outro mundo, né? Sim. E aí, tipo assim, esse é o meu desafio, que eu gostando e tudo mais. E, tipo assim, a primeira peça, assim, que eu peguei, assim, e pra mim que foi difícil, né? Foi a peça Quando Me Lembro, digo, peça que me engano, na versão do Sivuca, né? A famosa Quando Me Lembro, né? E, tipo, eu peguei essa música quando eu tinha 15 anos de idade, né? Aprendi ela. Que legal. E, por coincidência, quando eu conheci Dominguinhos pessoalmente, foi através dessa música, que eu toquei num programa aqui de TV, local aqui de Fortaleza, e o Dominguinhos estava aqui em Fortaleza, ele iria fazer show aqui, e ele estava assistindo o programa no dia que eu gravei, né? Que legal. E aí ele ligou pro pai do Euridice, que ele tinha um apartamento aqui na época, ele ligou pro pai do Valdones perguntando quem era esse magrinho que tava tocando sanfona, né? Sempre fui magrinho assim, só tive cabeça, assim, coisa de cearense. E aí o Euridice pegou, falou meu nome e tudo mais. Aí ele disse que queria me conhecer, né? E foi através dessa música que eu conheci ele. Fui até lá a casa do Valdones, quando ele ficava hospedado, né? E fui até lá, a gente se conheceu lá. E aquela coisa de todo sanfoneiro, quando eu vi ele a primeira vez, não saiu um dó, né? Quando eu fui tocar pra ele. Deu uma tremida na base. Tremi total, bicho. Ele tava testando uma sanfona lá, que o senhor tinha comprado. Bicho, ele tocou uma forrosada lá, grande lá. E quando eu já fiquei nervoso vendo ele tocar, né? Aí ele toca aqui, não, só que, bicho, travou total. Vou tocar o quê, né? Vou tocar o quê aqui, pelo amor de Deus? Aí a gente fez amizade, estreitou assim amizade, né? E eu, tipo assim, eu passei um tempo trabalhando em bandas de forró aqui também, né? Sim. Passei um tempo trabalhando e tal, juntando grana pra comprar meu primeiro instrumento. E aí, o primeiro instrumento que eu falo valendo, assim, né? Porque eu sempre depois que o pai quebrou minha sanfona, eu fiquei sem sanfona. E aí eu só tive que tocar sanfona emprestada. Então eu tocava nas bandas que eu tocava, eu pegava a sanfona emprestada. Era o único momento que eu tinha, né? Sim. Inclusive, meu primeiro festival que eu ganhei, quando eu tinha 18 anos, eu ganhei com sanfona emprestada da banda. Só estava nos hotéis viajando. Em casa eu ficava na vontade. Que legal. Pô, bicho, era isso aí. E passando essa fase aí do choro, dessas coisas, né? Onde foi um grande aprendizado meu. Aí chegou a parte que eu conheci as músicas de Galeano, de Frank Marrou, esse lado assim bem profundo do acordeon, né? Bem jazzístico, né? Sim. O lado mais harmônico da coisa, onde eu comecei a conhecer e a escutar mais outros instrumentos, como piano, sax, guitarra, essas coisas assim, que quem me deu uma grande aula assim de ver tocar, assim, né? Foi na época que eu fui tocar com o Dominguinhos, né? Que ele me chamou para fazer um São João com ele. No caso, eu fiquei acompanhando ele, a filha dele, que foi em 2012, né? O último São João dele, né? Sim. E aí eu vi ele tocando ali, o Sandro Reich tocando assim de perto, né? E aí, bicho, aquelas harmônias, aqueles forrós, tudo troncho assim. Aí eu disse, rapaz, qual que eu toco esse mesmo forró, não toco desse jeito aí não. O negócio aqui é mais pé duro, sabe? E aí, bicho, abriu assim minha mente, assim, da forma, o Sandro Reich me deu uns toques, me compartilhou algumas coisas comigo.
E, tipo assim, quando você tá disposto a aprender isso, tipo Sim. assim, as pessoas que sabem, elas não vão te dar as coisas mastigadas. Elas vão lhe dar o caminho para você Sim. correr atrás, certo? Certo. Sempre, isso aí eu aprendi desde novo. Toda pessoa que sabe, e é o correto, eu acho, até porque eu acho que é o correto, que o interesse é da gente aprender, né? Sim. Então, quando eu fiquei compartilhando, aprendendo, vendo essas pessoas, e aí quando a pessoa me dava um toque de alguma coisa, eu ia pesquisar para saber como é que funcionava aquela coisa, né? Sim. Então eu ia descobrindo assim, então foi uma coisa que me abriu muito quando eu fui tocar com Dominguinhos, né? Me abriu muito assim a mente, musicalmente falando, né? Na parte de harmonia, da própria teoria musical, assim, eu fui despertando para saber. Que foi aí quando eu comecei a descobrir mais harmonias diferentes, da reharmonização, o modo de ver, de pensar o acordeon, que existe vários modos, né, de você ver um acorde, assim, analisar aquele acorde, fazer, improvisar. Sim. Então, assim, abriu minha mente, assim, absurdamente. Então, a partir daí, eu comecei a ver meu modo de pensar, até de compor também, mudou meu modo, entendeu? Que bacana. E é muito legal isso que você falou, né, desse seu início aí, porque é muito louco, né? Você falou das músicas, o Ferragutti também fala essa mesma coisa. Ele fala, pô, a galera fala disso do ouvido, né, e tal, mas ele fala, bicho, essa galera tem uma rotina de concertista, né? No começo ali, você ficava quantas horas? Era tipo, sei lá, de 7 horas pra cima, né? Pra tirar. Na minha infância era só estudando e sanfona. Só estudando em colégio, tocando sanfona. A mãe só jogava comida debaixo da porta, né? Cara, eu tem até vídeos meus assim, bem antigos, uns vídeos feiosos assim. Eu estudava dentro do banheiro da minha casa. E por causa da acústica, né? Do reverb e tal. Aí morava só eu e minha mãe. E aí, bicho, a minha mãe ia dormir, eu passava a madrugada toda no banheiro estudando. Olha que louco. Passava a madrugada toda assim. E passava a noite no banheiro estudando. Que demais, hein, Nonato? E, ô Nonato, tem alguma dica, assim, como a gente tá falando de repertório, tem coisas que o repertório te trouxe, assim, que você possa mostrar e que você acha legal pra galera que tá iniciando? Não sei, alguns padrões ou algumas coisas, dicas, assim, que você acha que te ajudou muito, né? Porque essa coisa do repertório também traz muita influência, né? Cada repertório traz uma influência, né? Uma forma de tocar, assim. Sim, tem algumas coisas que eu posso mostrar. Inclusive, tipo assim, as pessoas que estão começando ou já tem um certo tipo de repertório, eu aconselho, tipo assim, separar um repertório de estilos, né? Tipo, separar um repertório de choro, separar um repertório de valsa, separar um repertório de forró, porque aí você tendo, sabendo administrar isso, você vai adquirir uma linguagem diferente para cada ela. E tipo assim, muitas pessoas falam para mim, tipo, o Nonato quando vai tocar o jazz, ele toca a língua jazzista. Quando o Nonato vai tocar o samba, ele faz a linguagem do samba. Então, eu acho que é legal isso, porque tipo assim, quando eu estudo, até quando eu era mais novo, tipo assim, eu não tinha uma linha assim, hoje eu vou estudar só show, hoje eu vou estudar só forró. Eu não tinha, eu estudava meio aleatoriamente, né? Mas aí, tipo assim, tinha dia que eu aprendia um show, uma valsa. Aí outro dia eu aprendi uma música do Frank Marrocco, outro dia eu aprendi uma música do Galeano, outro dia eu aprendi uma coisa mais clássica, uma peça. Então eu estudava bem aleatoriamente, que eu acho meio que errado, mas também não é errado, né? Tem gente que prefere ter um negócio bem didático, aquela coisa bem regrada, né? Mas eu sempre estudei muito aleatoriamente, sabe? Nunca tive aquela coisa de hoje eu vou estudar só escala, hoje eu vou estudar só improviso. Eu nunca tive isso assim, não. E sempre eu costumei estudar o seguinte, quando eu pegava uma música, eu sempre tentava analisar aquela música, tipo assim, saber o que é que ela estava tentando passar, qual era a harmonia dela, o que é que eu podia fazer com a harmonia dela, entendeu? O que é que eu podia usar, aquela coisa toda que a gente tem que fazer para poder conhecer a música e poder tocar ela bem, né? Sentir a vontade para tocar ela. Sim. Eu acho que é dessa forma, entendeu? E desse repertório, como que você faz a manutenção, né? Tem essa coisa por exemplo, o choro é um repertório que você tem que estar ali na manutenção, meio que... Como que é? Isso é uma pergunta, né? Porque às vezes você tira, eu tenho uma coisa assim, às vezes eu ouço uma coisa e tiro, né? Aí 2 dias ali, aí tá bonito. Aí você esquece, aí começa a vir música de trabalho, não sei o que lá, passou 2 semanas, você fala, eita, agora ferrou.
Isso é complicado. Tipo assim, eu tenho um repertório gigantesco, mas bicho, tem dia que eu não lembro não de todas as músicas, não, porque é muita música, é muita nota, e pra você lembrar, assim, de tudo. E aí você pega, tipo, sei lá, um dia você pega e fala, vou passar aqui uns 10 e vai embora, como que você faz? Tipo assim, tem dias aqui que eu tô aqui, eu pego daqui, vou tocar um só choro aqui, aí eu pego, começo a passar vários choros aqui e tal. Aí eu vou passar uns forrós aqui pra ver se eu lembro, porque tem coisas da minha infância que eu tocava, que era legal, e hoje eu não lembro mais, Sim, entendeu? Que a gente vai aumentando o repertório, também o trabalho que a gente tem do dia a dia, né? Trabalha, grava, faz coisa para os clientes, a gente acaba esquecendo, né? sim. Já não é aquela coisa de quando a gente era adolescente, que a gente tinha só aquela preocupação de tocar, tal, de estar em casa, tava tudo certinho, né? Hoje em Sim. dia a gente é dono de casa, faz tudo, aí tem mil preocupações, né? Não tinha conta pra pagar, né? Tinha conta para pagar, não tinha gente cobrando aqui na porta, tal, aquelas coisas todas. Que legal. Aí a gente vai se adequando. Sim. Você pode mostrar algumas coisas aí pra gente que você Nossa. acha legal? Algumas dicas, assim, pra quem tá de... Às vezes Nossa. tá de... Cara, como eu falei, né? Tipo, uma das primeiras desafios para mim, como Sim. sanfoneiro, foi tocar o Princesinha, né? Aquelas coisas todas. Lógico que eu não tocava como eu toco ela hoje. Eu tinha uma visão para quem estava aprendendo, né? É aquela coisa, tipo, quando a gente vai escutar a música a primeira vez, a gente escuta de uma forma, mas se a gente escutar 10 vezes, a gente vai escutar de outra forma, Sim. né? E uma coisa também que eu sempre tenho feito, que também que eu aconselho a algumas pessoas, é tipo assim, sempre dar uma manutenção nas músicas, né? Que às vezes a gente pega de um jeito, e aí quando a gente, de tanto escutar, nosso ouvido fica cansado e acaba deixando passar alguma nota despercebida, né? Algum acorde, né? Algum acorde, alguma coisa assim. E aí depois dá uma escutada nela de novo, com calma, tal, quando estiver deitado, com certeza ali vai ter alguma notinha. Eu falo pra gente que toca de ouvido, assim, né? A maioria das vezes. Sempre tem alguma notinha que passa despercebido, né? Uma das coisas que eu analisei bem nessa música do Princesinha, e eu estava analisando até recentemente por conta de alguns dos meus alunos, o Dominguinhos, quando ele gravou ela, ele tocou de uma forma, né? E ultimamente ele tocava de outra forma, porque também ele tocava música de mil maneiras diferentes, né? Sim. Mas um padrão que ele manteve que ele mudou nessa música foi aquela parte rápida, que é isso daqui, ó. Deixa eu falar aqui, ó. Tinha aquela parte rápida que ele fazia. Quando ele gravou, ele fez isso. Uma pausa aqui. Aí na primeira gravação ele fez isso. No Iluminado ele já fez isso, todo mundo fez isso. Sim. Isso é uma das observações. Outra observação, quando ele fazia aquela parte arrastada dos dedos dele, ele antigamente não fazia isso, ele só fazia. O máximo que ele fazia era isso. Nos últimos tempos ele fazia arrastado. Né? Isso que também é um grande desafio, que é a questão de tocar em bloco, né? Que a galera hoje em dia quer muito saber dessas coisas, da questão de tocar em bloco, né? E, tipo, uma dica que eu dou pra galera, da questão de querer tocar em blocos, né? É sempre analisar a harmonia da música para poder você formar os acordes, né? E sempre o bloco, ele anda sempre da seguinte forma: sempre que você for formar um bloco, a melodia sempre anda aqui, entre o quarto e o quinto dedo. E o restante do terceiro, do segundo e do primeiro é fechando os acordes. Que legal. Isso aí é um caminho para você que quer harmonizar, ou reharmonizar do jeito que você queira. Isso aqui é o principal caminho que você tem que fazer, que tem muita gente que não sabe, que tem pessoas que querem colocar a melodia aqui em cima, mas a melodia ela fala melhor aqui na ponta. É a mesma coisa se eu for tocar um exemplo, uma asa branca, que é... Se a melodia tá andando aqui, eu tenho que fechar para cá para poder fazer a melodia. Sempre na ponta andando as coisas, até se você quiser harmonizar.
Vocês entenderam? Mais ou Sim. menos? Muda toda a forma de conduzir, né, os voices. Isso é muito legal, né, Nonato? Que a gente falou, até o Toninho, né, fala muito disso, desse dedilhado, né? Uhum. Usar esses três últimos. Não os três últimos dedos, né? Que te dá muita possibilidade de harmonia, né? É isso que você Isso. volta a bater na tecla dos voicings, pô, é genial, né? Porque a gente vai ter uma liberdade de mudar os acordes do jeito que a gente quer, né? Se for tocar um choro, um exemplo de algum choro aqui, deixa eu ver que tem harmonia. Esse aqui, ó. Tem um choro que eu mudei a harmonia, que é o... Esqueci o nome desse choro, mas... Que até o Silvio gravou, mas já vou lembrar o nome dele, que é esse aqui, ó. Vou baixar aqui a tecla aqui pra vocês verem. Tá. Eu mudei a harmonia pra esse aqui, ó. Bonito demais, velho. Esse acorde assim que é legal, né? Acorde que eu mudo, né? Sim. Mas sempre com a melodia da ponta. E aí você tem essa liberdade de fazer o que você quiser com as músicas, lógico, respeitando o campo harmônico e tal, tendo um bom gosto também. Quando a gente vai reharmonizar, tem muito essa questão do bom gosto também, né? Que a reharmonização é uma coisa totalmente aberta, né? Totalmente livre. E aí a gente tem essa total liberdade, mas lógico, se você fizer com a melodia sempre nas pontas, tem 50% de chance de sair uma sonoridade legal, do jeito que você Bonita, espera. né? Que legal. E, Nonato, dentro do forró, assim, a gente falou um pouco do choro e tal, do forró, tem alguma dica que você dá pra galera? Cara, forró, eu aconselho muito, tipo assim, estudar para as pessoas que querem ter realmente um balanço do forró, como o pessoal do Nordeste toca, essas coisas assim, né? Eu aconselho muito escutar a questão do jogo de fôlego que o Camarão fazia, Genaro, que tem um swing maravilhoso também, o próprio Dominguinhos, né, que ninguém pode falar. Sim. Dominguinhos também, essa galera assim que fez nome, Genaro, Severo, toda essa galera Sivuca, que tinha um jogo de fôlego incrível, assim, né? Incrível, assim. Eu me inspiro muito nesse sobre a questão de fôlego, né, que ele usava muita técnica de não querer bater na tecla e sempre substituir a batida pelo fôlego, né? Aquilo é super difícil, né? Fazer rápido. Bicho, ele tinha as coisas dele, né, que ele fazia, um exemplo. Isso é Bicho, coisa... Tipo assim, eu aconselho muito, tipo assim, você dar uma viajada nesses repertórios, ver a maneira que esses caras tocavam, o que eles criaram, o que eles deixaram pra gente, assim, né, pra gente estudar, assim, né, pra gente mergulhar. É uma coisa bem, bem bacana, né, uma coisa, aquele balanço que Camarão sempre fazia, né, aquelas músicas dele, que é... Porque uma coisa é você bater sem um fole, que é isso, né? Que é uma grande jogada deles, né? Que vem do muito baixo, isso que é... Uma coisa é você fazer isso com o fole, que é... Sim. Que dá uma sonoridade incrível, né? Que legal. E também, disse cortei tua fala. Era só para terminar aqui também a fala. E também dar uma pesquisada nos forrós mais cabeludos, assim, as coisas que exigem mais um pouco de digitação, né? Que a gente quebra mais um pouquinho a cabeça, aquelas coisas todas, né? Sim. É sempre bom ter no repertório, porque aí isso vai mantendo a gente em dia, né? A questão da digitação, da articulação.
vai Da deixando a gente técnica, né? ir. Não só tocar o forró brejeiro, mas também unir as duas coisas, né? Tocar o forró brejeiro e você estudar, tocar as suas coisas, as coisas mais complicadinhas também, que você sempre muda pro nosso estudo, né? Ah, que ótimo. E do jazz aí, como que foi essa... Que você se aprofundou bem, assim, nessa linguagem também, né? Você improvisa super bonito, assim. Como que foi? Você tirou muita coisa de ouvido, né? Sim, sim. E tem alguma dica, alguma coisa que você fala que te influenciou, que você acha que acrescentou muito no jazz, na sua linguagem, assim? Cara, eu comecei a escutar, assim, tipo assim, depois de um tempo, eu comecei muito a escutar pianistas, sabe? Olha que legal. E aí, tipo assim, que é totalmente um mundo diferente da galera que pensa no acordeon, né? Então, super Sim. aconselho também a galera a escutar outros instrumentos. Tipo, quando eu escutei outros pianistas tocando, um exemplo de Oscar Peterson, Chico Corea, Billy Davis, essa galera assim, começou a abrir a mente assim, na questão de frasear, das coisas como eles pensavam, né? E para inserir isso no acordeon, né? E Sim, quando eu comecei a escutar isso, e escutando também Frank Marrou, Art Van Dame e tal, aquela galera toda, aí eu me liguei que esses caras não são bestas não, esses caras, eu escuto esses caras aqui também. Aí tinha coisa que eu falei, esse fraseado eu já conheço, essa coisa aqui eu conheço. Aí, Ah, que legal. aí, bicho, tipo assim, uma coisa vai juntando a outra quando você vai escutando tudo, sabe? Sim, E aí você vai começando a entender as coisas, assim, começando a se adaptar. Agora, tipo assim, é uma coisa bem complicada, é uma coisa que você tem que estar praticando sempre, né? sim. Principalmente, eu falo assim, no estilo de música, um exemplo, as composições do Frank Marrocco, cara, se você não estiver tocando todo dia, bicho, você não toca não, porque é complicado. Pelo menos pra mim, que não sou acostumado a tocar aquele tipo de música todo dia, né? Eu acho que pra eles é como se fosse o café da manhã deles, a asa branca deles, né? Sim. Então, tipo assim, a gente toca aquele estilo ali, se a gente passar um dia sem tocar, é complicado, aquele tipo de música. Que pra começo de história, esse timbre aqui, que é o bassom, que é usado no jazz, né? Que é um timbre bem grave, e quando você faz acorde, às vezes é mais difícil de você entender os acordes, né? Sim. E aí o que acontece? Quando eu comecei a aprender músicas do Frank Marrocco, bicho, me deu um nó na cabeça. É mesmo? Me deu um nó, porque ele toca tudo em bloco, né? Aí teve um diferencial a mais, que era o swing que ele tinha de baixaria. Foi uma coisa também que eu sempre gostei de baixaria e eu aprendi muita coisa assim, escutando as coisas dele, né? Que Olha ele que tinha um legal. swing muito grande de baixaria, que era totalmente diferente do forró, dos nossos shots, essas coisas todas. E o swing que ele fazia de jazz na baixaria, juntando aqui com a mão direita, era uma coisa incrível. E eu sempre tive um negócio comigo, eu sempre fui muito perfeccionista de querer tocar as coisas assim, bem do jeito que ela é, sabe? Sim. Aí depois que eu pego, que eu quero fazer do meu jeito. Mas primeiramente eu quero saber como é que ela é, né? Sim. E aí quando eu vi as coisas dele, bicho, me deu um nó na cabeça assim, bicho, como é que ele faz isso? Aí, tipo, a primeira música que eu aprendi dele, não sei se eu vou conseguir tocar aqui, mas foi uma música em 7/8 dele, bicho, uma música difícil pra caramba. Foi isso daqui. Tem até um vídeo meu no YouTube bem antigo tocando essa música, ó. Essa aqui, ó.
Bom demais, velho. Bicho, desculpe os erros aí, porque faz tempo que eu não toco essa música. Que isso, Falei, velho. bicho. Que incrível, né? Os voice, né? As formas de abrir, tudo muito bom. Bicho, tipo assim, ele toca, como eu falei, isso aqui é uma forma de harmonia em bloco, e ele faz tudo assim, perfeitamente, aí tudo vai se encaixando, assim, uma coisa linda, né? E as coisas que ele faz no baixo, os free bass que ele faz no baixo, né? É incrível, bicho, como combina, assim, com o estilo dele, né? Sim. E eu sempre tento adequar alguma coisa assim, sempre tento sugar um pouco pra minha música também disso, né? Quando vai o shot, vai um shot Bicho, vai marrom, um né? shot meio jazzeado aí, um forró. Nas minhas composições eu gosto sempre de inserir essas coisas de baixaria, assim, eu gosto muito na questão de baixaria de mudar. Eu adoro mexer essas coisas, entendeu? Então eu sempre fui muito perfeccionista com essas coisas dele, né? Então foi uma escola grande, assim, pra mim. Foi, não é? É, né? Total. Ô, Nonato, pra gente chegar ao fim aqui, pra gente encerrar aí, pô, é muito bom falar de sanfona, né? Se deixar, a gente fica falando umas 3 horas. Bicho. Qual dica que você daria, assim, você deixaria pra galera que tá começando, né, bicho? Porque tem isso, né? Às vezes o cara se desmotiva, quer jogar a sanfona na parede. Tem dia que o cara tá animado, pega 7 horas da manhã, vai almoçar 3 horas da tarde. Depende do dia. Qual dica, assim, que você daria pra galera que tá começando ou que já toca? Coisas que foi muito legal, assim, muito importantes pra você, pro estudo do instrumento, assim. Rapaz, sim, uma dica que eu deixo pra galera que tá começando, primeiramente, é não desistir, sabe? O instrumento é pesado, é ingrato, é caro, mas não desista. No final é gracioso, assim, quando a gente tá aprendendo, assim, é uma coisa que quando a gente tá começando a tocar, quando a gente vai fazendo o nosso som, independente de qual seja, é uma coisa que vai deixar a gente satisfeito, a gente feliz, né? Sim. Então, não desista nunca, que a sanfona, para quem toca, nós tocamos, a gente sabe a felicidade que é, né? Tocar um instrumento desse, tirar um som, fazer as pessoas felizes com o nosso som, né? Então, a gente sabe o tamanho da felicidade que a gente sente, né, com isso. E para a galera que já toca, assim, realmente tem dias que a gente às vezes fica chateado, tá triste, né? Às vezes desmotivado. No meu caso, quando eu tô assim, eu tento aprender alguma coisa nova, sabe? Ou então criar alguma coisa, assim, fazer alguma coisa diferente, né? Ultimamente, o que eu tenho feito agora, que eu inventei para quebrar minha cabeça mais ainda, eu comprei uma sanfona cromática agora. E aí eu tô aprendendo a tocar o acordeão cromático, então eu tô aprendendo do zero novamente esse instrumento, né? E aí tô aqui quebrando a cabeça com ele, tipo, é uma terapia, sabe? Principalmente nessa pandemia que a gente tá passando, tem momentos que a gente tá enfadado, só tá tocando sanfona, só tá dentro de casa, só tá fazendo aquela mesma coisa. Sim. E, tipo, uma coisa também que nos meus momentos que eu tô livre, nos poucos momentos, eu pego ela ali, fico ali quebrando a cabeça um pedacinho ali, alguma coisa. Tentando achar formas diferentes. Tentando achar e, tipo, devagarzinho eu tô aprendendo. Na paciência, sem pressa de aprender, mas devagarzinho eu vou aprendendo, né? Que legal. E assim é pra quem tá começando, né? E pra gente que já toca, a gente não querer ter pressa de fazer as coisas, né? Fazer as coisas com cuidado, com respeito à música também, né? Tipo assim, ter esse respeito com a música, que a música sempre ela vai te dar uma resposta positiva no final. Sim. Ah, que demais. E, mano, vamos chegando ao fim, assim, só queria te agradecer aí, eu acho que agradeço. Foi um encontro muito legal a gente falar sobre repertório, sobre música, você ter mostrado aqui, fico super feliz. E tamo junto, espero daqui a pouco a gente se encontrar mais uma aí, e mais umas vezes. E, pô, brigadão, viu, Nonato? Pô, Deus abençoe aí. Eu que agradeço o convite mais uma vez, tá? Sempre que precisar, tô aqui à disposição. E obrigado. E a gente que agradece por pessoas como você com esses projetos aí maravilhosos, tá? Sim, que venham mais, né? Tomara. Se Deus quiser, essa pandemia passe logo e a gente possa se juntar para fazer um som maravilhoso por aí. Pode deixar. Tchau, tchau, viu, meu mano? Valeu, abraço aí. Tamo junto. Abraço. Até mais. E aí, galera, curtiram? Hoje encerramos a série de 8 encontros que tivemos com diversos acordeonistas, sanfoneiros, gaiteiros, enfim. Mas fiquem ligados que tem novidade vindo aí. E para isso, curta o nosso canal, siga a nossa página, compartilhe com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau.